Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E hoje é o nosso quadro Descomplicando o Texto. E o texto de hoje que vamos ver aqui é o texto que está lá em Êxodo, capítulo 20, os versículos 4 e 5, lá nos 10 mandamentos. Beleza? Vamos nessa para o nosso quadro Descomplicando o Texto? Pois bem, antes de fazer a leitura do texto hoje proposto para que nós então possamos descomplicá-lo, eu queria fazer a ressalva, a mesma ressalva que fiz no primeiro vídeo desse quadro Descomplicando o Texto, que é de que nós iremos aqui fazer uso de dois princípios fundamentais de interpretação bíblica, né? Que o primeiro deles é que a centralidade do texto bíblico é a pessoa e obra de Cristo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Lembrando que quando olhamos para o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, o que nós vemos é uma preparação para a vinda de Cristo, então é a sombra daquele que foi prometido em Gênesis 3,15. Lembrando que lá em Jeremias 1,12, parte B, Deus fala por meio do profeta de que ele vela pela palavra dele para que essa se cumpra. E o outro princípio fundamental de interpretação bíblica é de que a Bíblia interpreta a si mesma, ou seja, para nós interpretarmos algum texto, nós precisamos usar como acessório explicativo um outro texto, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos aplicar esses princípios na interpretação de textos para que possamos da melhor forma compreender. Então vamos à leitura do texto de Êxodo, capítulo 20, os versículos 4 e 5, e diz assim: versículo 4 do capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eu queria ler até aqui e queria destacar esse pequeno trecho. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É muito comum pegar esse texto, alguns pegarem esse texto e daqui tirarem doutrinas que são antibíblicas. E a principal delas é a chamada doutrina da maldição hereditária. Essa doutrina da maldição hereditária tem como base bíblica esse versículo. Ou seja, é uma doutrina que foi tirada sem a compreensão da totalidade da revelação. Ou seja, nós somos privilegiados. Nós temos toda a revelação e podemos consultá-la de Gênesis a Apocalipse, buscando respostas para textos que aparentemente sejam ali mais complicados ou difíceis de entender. Então, a base para essa falsa doutrina bíblica, que é a maldição hereditária, está aqui nesse texto de Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, em que se os pais não obedecerem a Deus, os filhos sofrerão as consequências. E é muito comum dizer que se um filho está passando por um estado de alcoolismo, de viciado em droga, de prostituição, etc., as mais diversas mazelas, é porque em algum momento o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô praticou a maldade, então o filho está sofrendo consequências daquilo que o seu tataravô, aquilo que o seu bisavô, daquilo que o seu avô, daquilo que o seu pai fez. Porque o texto diz: sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a primeira, terceira e quarta geração. Mas será que realmente é essa a explicação? É isso que esse texto significa? E como é que nós vamos tentar entender se realmente é isso que o texto aparentemente quer dizer? Que Deus é um Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos. Se os pais pecaram, os filhos vão pagar por conta do pecado dos pais. Será que é realmente isso que o texto quer dizer? E se não for isso, o que isso então significa? O que esse trecho significa? Então, vamos fazer uso do princípio fundamental de interpretação bíblica, de um dos princípios fundamentais de interpretação bíblica, que é a Bíblia a si mesma se interpretando. E nós temos um profeta que faz a interpretação desse texto, que faz exatamente a interpretação aqui de Êxodo 20, em que ele vai falar o seguinte. E qual é esse profeta? Tá? É o profeta Ezequiel, lá no capítulo 18. E aqui eu vou ler alguns versículos
do capítulo 18, mas todo o capítulo 18, Ezequiel, Deus, por meio do profeta Ezequiel, vai estar tratando sobre essa passagem de Deus descontar a maldade dos pais nos filhos. Veja o que diz a partir do versículo 1. Diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ou seja, eles tinham esse provérbio, dizendo que, olha, os pais pecaram e nós estamos sofrendo as consequências do erro dos nossos pais. O povo estava escravizado, né? Havia sido levado cativo para a Babilônia. Então, o povo, aqueles novos, digamos assim, a nova geração do povo de Deus, estava dizendo, não, foram os nossos pais que pecaram e nós que estamos sofrendo a consequência disso. Né? Então, eles levantaram essa pergunta meio que retórica, poxa, foi erro dos nossos pais. Né? Foi erro dos nossos pais. Mas isso é um ditado que eles tinham, um provérbio que eles tinham. Mas será que realmente é isso que o texto diz? Aí o profeta vai continuar. Tão certo, Deus, por meio do profeta falando, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio. Jamais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E aí ele vai dizer, a alma que pecar, essa morrerá. E aí ele vai continuar. A partir do versículo 5, ele vai trazer a clareza, com clareza, o que significa lá o texto de Êxodo 20, nos versículos 4 e 5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, e aqui eu abro só mais um parêntese, esse texto lá de Êxodo 24 e 5 fala sobre a idolatria, e aqui Ezequiel está falando também sobre idolatria, mas o profeta vai contextualizar toda a lei que foi dada a Moisés. E aí ele continua, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Ou seja, o homem que praticar toda a lei moral de Deus, esse certamente viverá. Ou seja, o fato de o homem viver está condicionado à ação dos pais, o profeta Ezequiel está dizendo que não. Está dizendo que não. E olha o que ele vai seguir, no verso 10. Se ele gerar filhos, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, mais uma vez o contexto ali de idolatria, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Ou seja, se o homem que tiver filho e fizer todas essas práticas, viverá? E o profeta vai continuar, não viverá. Todas estas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Ezequiel deixa claro que não somente a parte de idolatria cometida pelo filho será cobrada, mas também todo o descumprimento da lei moral de Deus. Ou seja, o profeta Ezequiel, Deus por meio do profeta Ezequiel, está trazendo todo o contexto da desobediência a Deus, o que ela provoca a morte. Ou seja, os filhos vão pagar porque os pais erraram? Não, jamais direis esse provérbio em Israel novamente, porque a alma que pecar é essa que vai morrer. Porventura, se ele tiver um filho que praticar a desobediência à lei, ele viverá? Certamente não. É isso que o profeta está dizendo aqui. E ele continua no verso 14. Veja, eis que se ele gerar um filho, olha, se no versículo 10 ele começa falando o filho que é ladrão, o homem que gerar um filho ladrão e desobedecer toda a lei, ele sofrerá. Olha o que ele vai dizer agora num contraste. Eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisa semelhante, não comer carne sacrificada nos altos, mais uma vez o contexto de idolatria, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel e não contaminar a mulher do seu próximo, contexto dos 10 mandamentos, não oprimir a ninguém, não tiver o penhor, não roubar, não der o pão ao faminto,
der o pão ao faminto, perdão, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, isso, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai. Então, o profeta Ezequiel é bem claro, Deus, por meio do profeta Ezequiel, deixa bem claro que não é a maldade dos pais nos filhos que será, não será o pecado do pai descontado nos filhos, punido nos filhos. E aí ele continua, certamente o que praticar, certamente viverá. Aquele que praticar a lei de Deus, certamente ele viverá. Quanto ao pai, ele segue, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa de sua iniquidade. E aí o profeta vai continuar explicando todo esse contexto de que a maldição, o pecado que os pais cometem é descontado nos filhos. Eles falaram, não, negativo, não. A alma que pecar, essa morrerá. Se o filho praticar o bem, vendo o seu pai fazendo maldade e praticar o bem, esse certamente viverá. Mas aquele que não, aquele que praticar o mal, esse certamente morrerá. Então o profeta Ezequiel está explicando aqui o texto de Êxodo capítulo 20, acerca da chamada, da falsa doutrina que foi ensinada, né? Tendo como base esse texto aqui de maldição hereditária, tá? Então, o que isso quer dizer, então? O que isso significa? Por que o texto diz assim, eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem? Veja, quem é responsável pelos filhos? Os pais. Quem é responsável de passar os valores morais para os filhos? Os pais. Lembra que lá em Deuteronômio diz, olha, ensine-o ao levantar, ao deitar, ao comer, ou seja, ensine os seus filhos, e lá em Provérbios vai ter, né, ali o texto ali de Provérbios, vai dizer aqui, ó, ensina o teu filho no caminho em que ele deva andar. Ou seja, de quem é a responsabilidade? Dos pais. Se os pais não ensinam, e pelo contrário ensinam algo diferente disso, a tendência do filho é continuar as mesmas práticas do pai. Mas se um desses filhos vê que o pai praticou coisas ruins em desconformidade com a lei, com a vontade preceptiva de Deus, e ele andar segundo a vontade de Deus, ele certamente viverá. Ou seja, qual é o ponto aqui? O que isso quer dizer, então? Se nós vimos o profeta Ezequiel falar que a alma que pecar, essa morrerá, e que não vai ser o pecado dos pais descontado nos filhos, mas o que significa isso? Significa que o filho da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração, da quarta geração, que vê a prática maldosa do pai e continuar nessa mesma prática e passar para o seu filho, e assim por diante até a quarta geração, eles sofrerão não por conta do pecado dos pais, porque eles viram os pais pecarem, eles continuaram praticando o pecado dos pais, desobedecendo a Deus, e por isso eles serão punidos. Então o povo estava sendo punido ali quando cativo em Babilônia por conta dos próprios pecados, e não por conta de um provérbio. Veja, era um provérbio, não era a lei. Tá? Então nós fizemos uso aqui do princípio, o segundo princípio fundamental de interpretação bíblica, que é a Bíblia interpretando a si mesma. É um texto explicando o outro. Por isso que eu digo que nós somos privilegiados, porque nós temos toda a revelação. Tá certo? Então esse foi o quadro Descomplicando o Texto, aqui no canal Descomplicando as Escrituras. Se você gostou, peço que você curta, se inscreva no canal, compartilha, comenta para esse vídeo aqui se tornar relevante e alcançar mais pessoas. Lembrando que esse quadro Descomplicando o Texto sai aqui no canal toda sexta-feira. E se você tem algum texto que gostaria que nós aqui descomplicássemos, fazendo uso desses dois princípios fundamentais de interpretação bíblica, deixa aí no comentário, tá certo? Então que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.